Oi, Danilo, tudo bem? Nossa, que dentão que você tá. E seus dentes estão caindo ou não? Não. Não? Parou? E tudo bem com Sim. você, Danilo? Sabe o que eu tava fazendo? Eu no Join Computer Out, sabe o que eu fiz? Em vez de É. usar o teclado, eu fiz aqui na tela. E Danilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiquei sabendo que você utilizou o motor da impressora. Uhum. Olá, Oi, tudo bem? bem e você? Tudo bem também. Ele aprontou com o barco aqui. Belezinha, vai lá, boa aula. Precisa da mãe só chamar. O que você fez com o seu barco, Danilo? Eu sei que eu fiz aquele motor é para uma bateria de quantos volts? Se eu não me engano, são 7 volts, Danilo. Não. Meu pai falou que era 1 volt a bateria. É. Sabe o que eu fiz com o motor? É. Eu boto uma bateria desse tamanho. Nossa. 12 volts. Ai, Danilo, Danilo, Danilo. E aí o motorzinho parou de funcionar? Before. Aí você usou o da impressora? Eu não sei se é Nossa, motor de impressora. Ele você é um usou. motorzinho rodela assim. Nossa, Danilo, muito bem, hein? Parabéns, você Vou utilizou pesquisar aqui. sua criatividade para resolver o problema. Oi? Vou pesquisar aqui. Tá bom. Você utilizou sua criatividade para resolver o problema. Parabéns. Rapidinho. Motor de impressora. Pronto. Deixa eu ver aqui. Nossa! Não é. Não mesmo. O meu era desse tamanho assim. Eu vou compartilhar a tela, você vai ver o tamanho que é um motor daqueles. Vamos lá. Onde que é compartilhar aqui? É aquela setinha para cima. Tá pedindo ouça participante. Vai, tenta de novo. Cadê? Achei. Olha isso aqui. Olha o tamanho do motor de uma impressora. É esse? Isso aqui. Nossa, grandão. Esse aqui, ó. Bem grande mesmo, hein, Danilo? E o meu é esse aqui, ó. Olha só. Agora, a última coisa aqui que eu vou pesquisar agora. Pá, sai daqui. Vamos lá. Vamos ver se existe o que eu vou pesquisar agora. Motor rodela. Que tá escrito ali, ó? Escreve de impressora, Danilo. Não, tá escrito aqui, ó. Motovlog com rodela. Ó, agora, Danilo, a gente vai começar o nosso treino, tá bom? E o que você fez no seu feriado, Danilo? Segunda-feira passada? Muita coisa. Muita coisa? O que, por exemplo? Será que vai vir no próximo mês da caixinha de robótica? Não sei, hein? Surpresa! O que será que vai vir? Se eu falar, perde a graça. O que você sabe acha o que vai vir? Ah, Você sabe o que vai vir? eu sei. Ah, e falando em robótica, olha que eu desmontei de um celular. Primeiro, uma tecla. Aham. Celular fixo.
Depois, isso aqui de um celular, placa-mãe. Nossa! De qual celular que você tirou? Sabe aquele celular antigo? Ah, Que é de touch? aham. Ele. O Nossa! Rafael tá chegando. Rafa tá chegando. Tá com saudade O do Rafa Rafa. vai enlouquecer quando ver isso aqui. Só isso. Bacana, Daniela. E você pegou de um Daqui a celular pouco- que não estava funcionando mais? Não. Zerou. Entendi. E também falando Lego. Oi, Rafa, tudo bem com você? Tá me escutando? Tudo certo? E também vai enlouquecer com outra coisa. E eu fiz de Lego. Agora acho que foi, Rafa. Fala, Ah, oi, boa foi, tô tarde. escutando. Olha isso. Oi, Oi. Rafa, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, Rafa? Tudo. Tudo, eu vi que você tá com o seu robô time em casa aí. É aqui, ó. Chegou, né, Rafa? E você já fez, Rafa? Fiz 3 já. Fiz 3. Nossa! Que demais! Pessoal, ó, Rafa, seja bem-vinda aí. Danilo tava com saudade de você, né, Danilo? Olha que chique essa montagem que você fez, Danilo, muito boa. Pessoal, hoje, Lança. no nosso treino, Flecha. deixa eu ver. Opa, que beleza. O elástico arrebentou. O elástico arrebentou. Que bom. Agora, eu acho que eu tenho um outro aqui. Rafa, o que que você tem, o que que você fez no feriado, segunda-feira? Na segunda-feira passada? Ah, segunda? Isso, segunda-feira passada. Ah, eu fui na minha avó. Foi na sua avó? Teve um churrasco lá. Que delícia. Eu gosto de churrasco, hein? Ah, obrigada. Gosta de churrasco? Eu gosto também. Gosta? E você está tendo aula da escola? Online, sim. Sim? Pessoal, ó, hoje tem cá, Danilo, com a Pro aqui, que a Pro vai explicar o que que a gente vai aprender no treino de hoje, tá bom? Hoje a gente não vai fazer programação, a gente vai aprender conceitos. Conceitos que as pessoas usam no dia a dia. Então, o conceito que eu vou falar aqui para vocês hoje é um conceito que os pedreiros usam quando eles vão carregar algumas coisas. É o que as mulheres que tiram a sobrancelha com aquelas pinças usam. É o que algumas empresas, algumas fábricas usam para carregar objetos muito pesados. E é um conceito que tem lá no parquinho, não sei se da escola de vocês tem um parque de diversões, é lá no parquinho da escola de vocês, provavelmente pode ser que tenha. O conceito que eu tô falando, que a gente usa muito aqui na robótica e no nosso dia a dia sem perceber, é um conceito que se chama alavanca. Então, agora eu quero perguntar para vocês, na opinião de vocês, vocês já ouviram falar sobre o que é alavanca ou vocês sabem o que é alavanca? Ou nunca? Eu sei. Você sabe o que é, Danilo? Para você, o que é alavanca? Uma alavanca é uma coisa que você puxa assim para trás, para frente, para baixo. O que mais? Eu também sei o que é alavanca, Pro. O que é, Rafa? A alavanca é meio assim, ela é um pedaço de madeira que fica ligado a algumas coisas. Ela serve para ligar, desligar, abrir coisas, sabe? Aham. Então você pode puxar ela para baixo, pode puxar ela para o lado.
Entendeu? Muito Isso que é bom. uma alavanca. É um pedaço de madeira que ativa alguma coisa. Pode ser uma Tipo, passagem, um pedaço. pode ser um facão, pode ser uma porta. Sabe aquele coisinha de bichinho? Aquela maquininha de bichinho que puxa, Ah, que controla a garra? É uma alavanca. isso mesmo, pessoal. Ó, então, eu vou explicar para vocês. A alavanca é exatamente isso. A alavanca, ela vai ser um objeto, uma barra, né? Que pode ser madeira, pode ser de plástico, pode ser de diversos materiais de metal. E essa madeira, essa barra, independente do material que ela for feita, ela vai ter um ponto de apoio, alguma coisa que vai sustentar essa barra, ou seja, que vai segurar essa barrinha. E vai ter um peso que vai fazer com que essa barrinha ela se mexa. Como assim, Pro? Vou explicar melhor para vocês vão entender. Era uma vez 2 personagens, o Genezinho e a Crocro. O Genezinho e a Crocro, gente, eles eram irmãos. E há muito tempo atrás, eles não tinham carro, não tinha carroça, não tinha nada, porque era uma época muito antiga. Era tipo a época das cavernas lá. Então não tinha nada, não tinha nem dinheiro. Eles trocavam umas coisas pelo que eles tinham. Então eles tinham boi, eles trocavam por alguma coisa. Não tinha dinheiro, eles não tinham nada. Aí o que aconteceu? O Genezinho e a Crocro, eles tinham várias terras de plantação. Só que, gente, o que aconteceu com essas terras de plantação? Vieram muitos e muitos insetos que devoraram as plantas de lá. O que aconteceu? A plantação se devastou. Eles perderam tudo, mas tudo mesmo que eles tinham. Aí, a terra deles já não estava valendo muito coisa, né? O que eles falaram assim? Aham, vamos vender essa terra, né? Só que daí eles ficaram pensando assim, para quem que a gente vai vender? Não existia dinheiro, só existia troca. Você podia trocar sua terra por outra coisa. Aí eles conheceram uns irmãos que eram vizinhos dele. Falaram assim, bateram lá na portinha deles de madeira. Ô, irmão, será que você não pode trocar aqui minha terra por algum animal que você tem aí, algum gado seu? Aí o irmão falou assim, ai, cara, pra ser justo, meus animais, eles são todos bons, sabe? Para ser justo, eu vou te dar apenas 2 bons e um animal que tá aqui, ele tá meio doente, sabe? Ele não vai morrer nem nada, mas ele tá meio doente. E como sua plantação também tá estragada, nada mais justo, né? Então eles fizeram isso. O Genezinho e a Crocro venderam, deram para eles a plantação estragada e os irmãos deram 2 bois e um outro boi doente para eles. Aí ficou. O Genezinho e a Crocro ficou com 2 bois e um doente. Só que esse boi, pessoal, o que aconteceu? Ele ficou muito doente. O nome desse boi doente era Gilson. O Gilson ficou muito, mas muito doente. Até que um dia ele desmaiou e quebrou a perna. E ninguém conseguia levantar o Gilson. Então, o que eles fizeram? Eles precisavam levantar o Gilson para colocar em um carrinho de madeira. Só que não existia carroça, não existia guindaste, não existia nada que fosse possível pegar, levantar o Gilson e colocar ele num carrinho de madeira para ir levar para os médicos. Então aí veio uma pergunta. Como será que o Genezinho e a Crocro poderiam levantar esse boizinho? Vem essa pergunta e se vocês souberem a resposta, vocês podem responder. Pode falar, Rafa. Um jeito era eles pegar uma tábua de madeira grande e colocar embaixo do boi, embaixo da tábua, uma pedrinha mesmo, com a ponta meio arredondada, entendeu? Pontiaguda? Aí o que eles fazem?
Ele me interrompeu. Não, ele tá te ouvindo. Só para... Olha, o jeito mesmo é eles pegarem uma pedra muito grande, empurrar e botar ela em cima da madeira. Aí a madeira ia levantar o boi. Exatamente isso, Rafa. Parabéns. É exatamente isso. E esse sistema que eles fizeram se chama alavanca. Aí ninguém sabia, o Genezinha Crocodilo não sabia, não tinha nenhum cara inteligente lá como o Rafael. Só que daí eles descobriram um gênio. Esse gênio se chamava Arquimedes, tá bom? Esse gênio se chamava Arquimedes. E aí ele disse o seguinte: dê-me uma alavanca que moverei o mundo, ok? Então, como a gente está vendo aí na construção que o Danilo acabou de fazer, é uma alavanca, é uma barra, certo? Uma barra que tem um ponto de apoio e ela vai se locomover. Então, se o meu boi está aqui, é só eu encaixar essa barra embaixo do meu boi, colocar uma pedra aqui e fazer uma força desse lado, porque assim eu vou conseguir levantar o meu boi. Assim como funciona, pessoal, uma gangorra. Uma gangorra, ó, ela tem o seu ponto de apoio e ela se move de um lado para o outro por conta do peso, pessoal. Pode falar, Rafa. Ô, Pro, o que eu queria falar é que tem uma coisa que eu não tô desmontando ele, sabia? Eu tô com ele na metade da quarentena. E até agora eu não desmontei ele. É um navio gigantesco que eu fiz na minha cabeça. E eu me inspirei em um navio que existe ainda. Está na Inglaterra. O nome dele era HMS Vitória. Nossa! Mas olha, a cabine quebrou. Então, no final da aula, eu vou remontar a cabine e vou mostrar, tá? Mas eu faço isso bem rapidinho. Parabéns, hein, Rafa? Muito bom. E aí, você pode ir adaptando, criando mais coisas para esse seu navio, que eu tenho certeza que deve estar muito legal. Nem no Ele já navio que passou eu teve por que várias usar o motor. adaptações, Pro, mas eu acho que até agora ficou insuperável. Sério, Rafa? Depois manda uma foto para mim, hein? Ou eu posso mostrar ele no final da aula. Pode ser também, uma boa Qual ideia. é o tamanho dele? Ele tá lá na sala. Bem, não. Rafael tá dando aula, Rafael. Pede desculpa pela interrupção. Desculpe, Pro, pela interrupção, mas pode continuar. Tudo bem. Pessoal, aí continuando a história da alavanca, o Arquimedes falou isso. E o que ele quis dizer? Que com a alavanca, ele consegue mover o mundo. Como assim? Quando a gente utiliza uma alavanca, que esse sistema que a Pro falou, a gente consegue movimentar coisas muito pesadas sem ter que fazer um esforço grandioso. Por isso que os pedreiros utilizam aqueles carrinhos, sabe? Para transportar pedras, para transportar tijolos, areia e assim por diante. Porque Cimento também. Oi? Cimento, Também, porque desse modo, gente, o que acontece? Ele consegue transportar com maior facilidade, sem fazer muito esforço. Só que existem 3 coisas que uma alavanca, ela obrigatoriamente precisa ter. E eu vou falar aqui para vocês. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, que tem na alavanca, é um negócio que se chama força resistente. O que é essa força resistente? A força resistente é o peso. Então, a partir dessa nossa história que eu contei para vocês, qual que é o peso da história? O peso é o boi. Então, o que a gente quer levantar? A gente quer levantar um boi, certo? Então, o nosso peso nada mais é do que o boi. Então,
O boi é nossa força resistente, ok? Então, a alavanca, ela possui 3 coisas. A força resistente, que é o peso, no caso aqui, o nosso boi, ok? Então, o boi é a força resistente. Outra coisa que precisa ter, pessoal, é a força potente. O que é essa força potente? É a força que eu preciso exercer para conseguir levantar o meu peso, ok? Então, quanto de Acabei força... de terminar o desenho ali. Boa, Danilo. Então, quanto de força será que eu vou ter que colocar para conseguir levantar o meu boi, ok? Então, basicamente é isso. Então, ó, essa aqui, por exemplo, é a alavanca. Aqui, ó, a alavanca. E a última coisa que eu vou falar para vocês que uma alavanca precisa ter é o ponto de apoio, que pode ser uma pedra, pode ser outras coisas. Oi, Danilo? Pode devolver a note que eu sei fazer uma pedra melhorzinha. Calma aí, depois daqui a pouco eu te libero, ó. Então, ó, o que aconteceu, pessoal? Ó, se eu prestar atenção aqui, ó, nesse desenho, o boi é o peso, certo? O boi é o meu peso. Aqui a gente vai ter a barra, essa parte aqui, ó, vermelha, é a barra. E o que tá debaixo da barra é o ponto de apoio, tá bom, pessoal? Que é a pedrinha, ok? Que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, que tá debaixo da pedra, é o apoio, beleza, pessoal? E por último, a última coisa que falta é a força potente. A força potente é a força que uma mão vai ter que colocar para conseguir levantar esse boi, ok? Então, são 3 coisas que a gangorra precisa ter. A força resistente, a força resistente, que é o boi, que é o peso. A força potente, que é a força que a gente tem que fazer para conseguir levantar esse boi. E o apoio, tá bom? Que é a pedra. Todo mundo entendeu, pessoal? Sim. Sim? Alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Isso mesmo. Olha o exemplo que o Danilo montou ali, ó. Tem ali o ponto de... Eu montei, mas fiquei escutando a aula. Isso mesmo. Tem o ponto de apoio, tem a barra, e se a gente colocar um peso ali em cima, aí a gente vai ter que conseguir movimentar. Oi, Miguel, tudo bem com você? Sim. Hoje a gente está falando sobre alavancas, tá bom, Miguel? A alavanca é um objeto que eu tenho que usar para conseguir movimentar outro, que coloca um peso, como por exemplo uma gangorra, ó. Essa aqui. Isso. Isso, muito bom. Então, pessoal, eu já falei as 3 coisas que toda alavanca precisa ter. Só que, gente, aí vem outra coisinha. Existem 3 O ponto de equilíbrio também. Isso, ponto de equilíbrio, muito bem lembrado, Danilo. O ponto de equilíbrio, se um objeto, imaginem aqui, ó. Se eu colocar isso aqui, ó. Coloquei essa peça aqui, ó. Esse bonequinho ficou mais para baixo, porque esse lado tá mais pesado. E se Agora, eu se eu colocar meu dedo aqui, ó, ficou reto, tá vendo? Ficou reto. Por quê? Porque a mesma quantidade de peso que tem aqui, tem do outro lado. Ou seja, tá equilibrado o peso, ok? E assim por diante, beleza, pessoal? Agora eu vou falar para vocês os 3 tipos de gangorras. Opa, falei errado. Os 3 tipos de alavancas que a gente tem. O primeiro tipo de alavanca. Oi? Desse tipo gangorra é quase a mesma coisa que alavanca.
Isso, a gangorra é um exemplo de alavanca, ó. Então, eu vou falar para vocês 3 tipos de alavanca. O primeiro tipo de alavanca é quando eu tenho o meu apoio, ele tá no meio. Então, ó, eu tenho a barra e ele não pode estar aqui, nem aqui. Ele tem que estar no meio. Esse é o primeiro tipo, quando tá no meio. Então, a gangorra faz parte desse primeiro tipo que eu falei, gente? Sim ou não? O ponto de apoio aqui, tá no meio ou não tá? Sim. Tá no meio. Muito bom, Danilo. Parabéns. O ponto de apoio, ele está aqui no meio. Então, faz parte do meu exemplo. Então, a gangorra tá certa. Ela tá num tipo de alavanca. O segundo tipo é quando o peso tá no meio, gente. É quando o peso tá no meio. E como assim, Pro? O peso tá no meio? É quando eu encontro o exemplo que eu vou dar aqui para vocês, ó. Eu tô com uma pinça, tá vendo? Ó, uma pinça aqui, ó. Tô aqui com uma pinça, essa pinça. Isso aqui também é uma alavanca. Como que funciona? Para essa pinça funcionar, eu posso apertar aqui? Tá funcionando? Não, né? Eu tenho que apertar no meio. O que isso quer dizer? Esse tipo de alavanca é quando a força que eu faço fica no meio, não na ponta. Nesse exemplo aqui, ó, fica na ponta, tá vendo? Ou é nessa ponta ou é nessa. Nesse caso, ela fica no meio. A força que eu faço aqui, ó, é no meio, gente, aqui no meio. E o último exemplo é quando, pessoal, é o seguinte, o último exemplo. Opa! O último exemplo é quando o meu apoio tá na ponta. Como assim? Nesse caso aqui, ó, o meu apoio, ele tá no meio. O sustento da gangorra tá no meio. No carrinho de pedreiro, por exemplo, pessoal, eu fiz aqui um carrinho de pedreiro para vocês verem. No carrinho de pedreiro, por exemplo, o apoio tá na rodinha, tá vendo? Os caras, eles se apoiam aqui, eles apoiam a rodinha no chão e o resto fica levantado, ou seja, o apoio que sustenta tudo tá aqui nessa pontinha, ok? Então, assim, a gente consegue encontrar vários tipos de alavanca. Ali, como o Danilo fez, tem uma gangorra, que é um tipo de alavanca. Muito bem lembrado, tá bom, pessoal? Então, hoje, a gente aprendeu um pouquinho mais, pessoal, sobre as alavancas. Agora, pessoal, a gente vai fazer... Não. Pode falar, Danilo. Uma alavanca na vida real, na verdade, é assim. Isso, muito bem lembrado. E onde que tá o ponto de apoio, Danilo? Tá no meio ou tá na ponta? Agora tá na ponta. Agora tá na ponta. Mas se eu deixar a gangorra normal... E o ponto de equilíbrio tá aqui, ó, no meio. Isso, exato. Se eu quiser colocar uma borracha, também não cai. Furador, não cai. Muito bem lembrado. Sim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exercício, tá bom? É tipo uma charada, tá bom? E aí vocês vão ter que me ajudar a resolver essa charada com o que a gente aprendeu hoje na aula. E aí a gente vai encerrar o nosso treino. Então, tá escrito aqui, ó. Como vimos no treino, a alavanca está ligada com o equilíbrio e possui 3 coisas, a alavanca. O ponto de apoio, que é a pedra, a força resistente, que é o peso, que no caso lá era o boi da historinha, e a força potente, que é a força que eu tenho que fazer, que eu tenho que aplicar para levantar o meu boizinho, tá bom? Então aqui tem uma coisa que a gente vai ter que fazer, ó. Número 1, relacione os tipos de alavanca com os exemplos do cotidiano.
Então, ó, a Pro explica para vocês 3 tipos de alavanca. E a Pro vai resumir para vocês, ó. Aqui a gente tem vários exemplos de alavanca. A tesoura, pessoal, ela é uma alavanca, ok? A tesoura, ela é uma alavanca. Por quê? O ponto de apoio dela tá aqui no meio, tá vendo? O ponto de apoio dela é esse meio aqui. E, ó, quando eu faço força aqui, ó, o que acontece? Minha alavanca, ela se movimenta. Que nem o dado. Oi? O ponto de equilíbrio tá aqui. E se eu fazer força aqui, ele fica girando. Exatamente, Danilo. Muito bem lembrado. Então, os outros exemplos que estão lá, a gente conferiu um pouco no treino, ó. Então, ó, a gente tem a tesoura, que eu acabei de falar, o carrinho de pedreiro, que eu já disse também, né? Tem também, pessoal, o cotovelo, ok? Então, se a gente parar para pensar, o cotovelo nosso, ele vai ter um ponto de apoio, ó, vou pegar aqui meu cotovelo. Ele tem esse ponto de apoio aqui, e aí eu consigo fazer, ó, ele parece uma alavanca, porque ele é uma alavanca. Por isso que a gente consegue carregar alguns pesos, ó. Tem tipo um sistema de alavanca aqui no nosso cotovelo. É impossível. E outro exemplo aqui que tem é o pegador de macarrão, que é bem parecido com a pinça que eu tinha mostrado para vocês. E o último que tem aqui é esse cara com uma vara de pescar. A força que ele aplica para conseguir pegar o peixe fica no meio, tá bom, pessoal? Porque ele segura a vara, joga e a força dele fica lá no meio. Então aqui dá pra gente relacionar. Tem a tesoura, pode falar. Isso, Danilo, muito bem, certinho. Ó, a gente tem aqui a tesoura, o carrinho de pedreiro, a colher de pegar macarrão, a vara de pescar e o nosso cotovelo. E aqui tem os 3 tipos de alavanca, tá bom? São os nomes complicadinhos, mas a Pro vai ajudar vocês. Então, interfixa, tá bom, pessoal? Interfixa, o apoio, que quer dizer a pedrinha, fica no meio. Qual desses aqui, pessoal, vocês acham que o apoio, ele fica no meio? A tesoura, o apoio dela fica no meio? Sim ou não? Sim. Sim. Então, ela é essa primeira opção. Então, eu vou ticar, vou colocar ali a bolinha da tesoura. O carrinho de pedreiro. O exemplo de Lego é isso aqui, ó. A alavanca tá aqui, daí eu fico girando. Exatamente. Muito bem lembrado. O carrinho de pedreiro, pessoal. O apoio dele. O que sustenta ele, o apoio dele. Tá no meio? Sim. Não tá no meio. Então, não é esse primeiro tipo de alavanca. Por isso eu não posso... Ai, que eu não vi direito o que era. Vamos ver o outro. A colher de pegar o macarrão, pegador. O apoio, tá no meio? Não, também. ele fica na ponta, ó. Isso. A vara de pescar. O apoio dela tá no meio? É difícil, hein? Tá. Tá? Aqui, eu sei mostrar com o Lego. Agora dá pra mostrar no Lego. Ela, pessoal, não está no meio, ok? O apoio dela está aqui na cantinha. O que está no meio é a força que eu vou ter que colocar para puxar ou levantar o peixe. Pode falar. Ele não é na ponta, nem no meio. Então ele é aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Isso. Ele não tem ponto de equilíbrio. Não, o ponto de apoio dele, Danilo, vai ser essa pontinha daqui, ó, a ponta dele. Porque, ó, imagina aqui a vara de pescar, ó. Peguei minha varinha de pescar aqui, ó. Essa parte aqui é o ponto de apoio. Você coloca essa força e o ponto é aqui, ó, tá vendo? Aí você joga o peixe, aí volta, aí joga, aí volta, aí joga, aí volta.
Entendeu? Então, ele tem um ponto de apoio, só que essa pontinha, ó. Jogou o peixe, voltou o peixe. Jogou o peixe, voltou o peixe. Jogou o peixe, voltou o peixe. Ou seja, o ponto de apoio é a ponta. Por isso, não é aquele exemplo que a Pro deu, ok, pessoal? Então, agora, vamos aqui para o último. O cotovelo, o apoio dele é no meio, gente? Sim ou não? Não. Não? Isso, Rafa, acertou, boa. Agora o segundo tipo de alavanca, que é a alavanca onde o peso, a coisa pesada, que é quase o boi, fica no meio. A tesoura, o peso da tesoura fica no meio? Não. Não, né? Agora a segunda coisa, o peso do carrinho de pedreiro, ele fica no meio? Sim. Não. Sim, ele fica no meio, porque, ó, aqui fica o apoio. O peso que ele carrega não fica aqui nesse meio? Ah. Então, fica no meio. A colher de pegar o macarrão, o peso, fica no meio? Não. Não. A vara de pescar, o peso fica no meio? Não. Sim. Não. E o cotovelo também não. Agora, o último tipo de alavanca, pessoal, é aquele que a força que a gente coloca para levantar o objeto fica no meio. A tesoura, o peso dela fica no meio? Não, gente, o peso da tesoura não fica no meio, vai ficar na ponta, ok? O carrinho de pedreiro, a força que a gente coloca para levantar ele, fica no meio? Não fica no meio, fica na ponta. A colher de pegar um macarrão, a força que a gente tem que fazer para conseguir pegar um macarrão, fica no meio? Não. Fica, Não. gente. Fica, ó. Danilo, se você tiver aí com o seu pegador, mostra aí pro pessoal, ó. Não. Olha aqui, ó. Se eu pegar a pinça aqui, ó, parece um pegador. Onde que eu faço a força? É aqui no meio? Eu vou tocar bem rapidinho. A força que eu tô fazendo aqui na pinça para ela se mexer é no meio. Pro, Então, o pegador pode falar. a sua pinça é de plástico ou metal? Essa pinça aqui é de plástico. Ah, É de soldar objetos. Então, ó, ficar no meio. E a vara de pescar, a força também vai ficar no meio. E o cotovelo. vamos ver aqui no... Pessoal, então, basicamente, era isso aqui. Agora, a segunda questão e última para a gente encerrar nossa aula. Tem uma imagem aí de um cara. E esse cara, ele tá fazendo um sistema de alavanca. Ó, tem a madeira, a pedra e tem o planeta Terra. Aí, a pergunta é a seguinte. O personagem, esse cara aí, ele tá usando a alavanca para tentar mover a Terra? Ele tá, gente? Vocês acham que ele tá usando a alavanca para tentar levantar a Terra? Sim ou não? Vixe. Não. Tá sim, gente, ó, ele tá... Esse aqui é uma alavanca que parece uma gangorra, né? E ele tá tentando... Ele colocou um pedaço de madeira, um ponto de apoio, e ele tá tentando movimentar aqui para tentar levantar a pedra, para tentar levantar a terra. Falei errado. Então, ó, o que ele fez? Ele colocou um ponto de apoio, colocou uma madeira, e ele tá fazendo uma força danada aqui para tentar levantar essa terra. Então, ele tá usando a alavanca sim, beleza, gente? Então, ele tá usando a alavanca, ok? Pessoal, nosso treino de hoje, ele acabou, ok, pessoal? Aqui, Pro. Deixa eu ver, Danilo. Pro. Oi, Rafa. Olha, sobre eu mostrar o meu navio, eu falei, né, que a cabine acabou desmontando um pouquinho. Eu consigo arrumar ela rapidinho, tá? Só que você quer... Falta 5 minutos.
Quê? Falta 5 minutos para Só acabar. 5 minutos para o nosso treino acabar. Faz o seguinte, você monta ela, a sua cabine, e aí... Mostra desmontada, não tem problema. Você monta pode e mostra no outro dia. também. E aí, qualquer coisa, você pode mostrar ela desmontada, mas aí se você quiser montar ela para ficar bem bonita e mostrar pra gente, daí você pode fazer isso e mostrar pra gente na aula que vem, ou mandar um monte de foto pra gente, que daí a gente manda lá no grupo. Mas Daí eu primeiro gostei. mostra com a Ô, cabine. Pro, só uma coisa que eu queria te falar é que eu consigo montar ela rapidinho. Quantos minutos você acha? Mas não dá tempo, Rafa, porque faltam só 4 minutos para nossa aula acabar. Daí a aula vai desligar ali e aí não vai dar tempo de você mostrar pra gente. Tá Daí bem? vai dar tempo dos amigos te parabenizar, te dar parabéns pelo seu trabalho. Na próxima aula você mostra pra gente, ou você envia foto pra gente, que a gente vai amar ver o seu navio, tá bom? Tá bem. Pessoal, então era esse. Nosso treino foi sobre alavancas. Eu espero ver todos vocês na semana que vem. Miguel, Rafa e Danilo. Beleza, pessoal? Um beijão e tchau, tchau, tá bom? Boa semana para vocês.